Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença e pelo interesse que demonstraram. Este é o terceiro webinar ACP BIC, em que voltamos a ter o tema da poupança. Não numa perspectiva de incerteza, como foi em 2022, mas numa perspectiva de futuro. Poupança para a reforma. Este é um tema em que esperamos muita adesão e vontade de participação dos sócios. Tal venha a acontecer, temos neste momento online mais de 200 pessoas a participar nesta sessão. Espero que a sessão 2 seja do vosso agrado, que recolham a informação que esperavam e que vá de encontro a todas as vossas expectativas. Agradeço antecipadamente o feedback no final desta sessão que serão convidados a dar sobre a mesma. Passo agora a palavra ao Dr. João Lampreia, economista-chefe do Banco BIG. Obrigado, Luís. É sempre um prazer voltar a ter estas parcerias novamente com o ACP. E hoje cá um tema diferente a abordar convosco, do qual terei a oportunidade de falar durante os próximos, sensivelmente 25 minutos, que é essencialmente o tema relacionado com a demografia e o impacto económico disso. Aqui subjaz uma lógica importante relacionada com a sustentabilidade do sistema de pensões, que nós vamos estar aqui a abordar com maior clareza, e obviamente como é que as dificuldades que se antecipam para toda esta problemática. Irei repartir cerca de 5 minutos por tema, mais nos temas iniciais, que são um bloco mais de enquadramento e para perceber qual é a gênese das dificuldades do ponto de vista dos sistemas de previdência e a sustentabilidade dos sistemas de pensões, que não é só um problema português e europeu, é um problema global, e o que é que está a ser feito, o que é que pode ser feito, tanto a nível dos governos, como essencialmente do lado da iniciativa privada, que é isso que nos traz aqui, para nos colocarmos com problemas menores quando a hora chegar. Num primeiro ponto, vou abordar a perspectiva de envelhecimento e do enquadramento demográfico, o que é que isto representa do ponto de vista da economia, para as perspectivas de pensões, em particular do sistema português e o que é que foi feito já do ponto de vista de reformas desde 2002, e a alternativa, que era aquilo que são as soluções mitigantes, digamos assim, relacionados com o financiamento e a importância da poupança privada. Obviamente que depois o Alexandre, que é o meu colega da gestão de ativos, depois vai enunciar, obviamente, poupar, é preciso poupar e depois investir. Ou seja, da mesma forma que nós trabalhamos para ganhar capital, temos que também ao longo da vida pôr o capital a trabalhar para nós, a nossa reforma e a nossa sustentabilidade e toda a sustentabilidade do sistema depende disso. E lá está. E depois o Alexandre, esta parte mais sexy vai caber essencialmente ao tema do Alexandre. A questão do enquadramento demográfico. Esta narrativa é uma tendência já, digamos, bastante cristalizada. A população mundial acima dos 65 anos, isto é um relatório, os dados que nós vamos tirar das Nações Unidas, do Aging Report, ainda relativo a 2021-2022, nós sabemos que a população mundial acima dos 65 anos vai estar na casa de 1,6 mil milhões a partir de 2050. Portanto, vai mais do que, basicamente, entre duplicar a triplicar, digamos assim, entre os 750 milhões atuais e a população acima dos 80 anos vai mais do que triplicar, dos 155 para os 450 milhões, e portanto esta lógica é um rácio, isto vai levar a uma deterioração muito grande dos rácios de dependência, e para aqueles que não estão familiarizados, um rácio de dependência é precisamente o que é utilizado para o cálculo do sistema de pensões, que na prática mede o número de pessoas que existe acima dos 65 anos, a dividir pelo número de pessoas entre os 15 e os 65 anos. Portanto, a percentagem da população ativa que financia, digamos, pay as you go, que financia, digamos, o porcento da população acima dos 65 anos. E os rácios de dependência hoje estão na casa, como vêem no gráfico, nos 40% e vão muito rapidamente nos próximos 20 anos, na casa dos 40%, nos próximos 20 anos vão ultrapassar os 60%. Portanto, vamos ter mais pessoas na casa acima dos 65, propriamente pessoas entre os 15 e os 65 anos na vida ativa. Isto, obviamente, coloca um desafio dramático e, obviamente, é fácil, é somar as contas, e isto é, obviamente, insustentável. Daí, de antemão, saber-se que vai haver uma grande queda nas taxas de substituição, que na prática a taxa de substituição é o valor que nós vamos receber de complemento ou o valor da nossa reforma em relação à percentagem do último salário. E eu já vou falar à frente sobre isso, para ser mais claro.
Nos rácios de dependência, reparem, os rácios de dependência, aí falei em termos globais, portanto, que vai passar na Europa na casa dos 20 para os 40, para acima dos 40, dos 30 para acima dos 60. No caso português, por exemplo, é pior. No caso português, hoje já está bastante perto dos 40 e nos próximos 20, 30 anos vai ultrapassar entre os 60% e os 60%. Porquê? Porque nós somos, obviamente, um país muito envelhecido. No momento atual, portanto, em junho de 2024, nós somos, nesta fase, o quarto país mais envelhecido do mundo. E aqui já não estamos a falar de rácios de dependência, portanto não estamos a falar da franja da população acima dos 65 anos face à outra população ativa entre os 15 e os 65, e reparem que para estes cálculos já contabilizam os 15 anos como início da vida ativa, o que é interessante. Mas aqui estamos a falar em termos brutos, ou seja, a população acima de 65% em relação ao total. Em Portugal nós estamos já na casa dos 23%, e em 2050 estaremos na casa dos 35%. Somos um país super envelhecido, na realidade o quarto país mais envelhecido do mundo, apenas atrás do Japão e da Itália, estamos muito próximos da Finlândia, e vamos continuar no top 10 dos países mais envelhecidos do mundo até nos próximos 20, 30 anos. Em cima disto, isto obviamente vai colocar problemas graves à sustentabilidade do sistema de pensões. Em cima disto temos os benefícios tecnológicos e de saúde que estão a prolongar, felizmente, a esperança média de vida. O número de anos de vida saudável após os 65 anos varia entre o OMS e o Eurostat entre os 8 e os 15, portanto, se atribui os parvos, pelo menos teremos 10 anos a seguir aos 65 anos em que estaremos razoavelmente em plenas condições, portanto até aos 75 anos estaremos em plenas condições, e a partir dos 75 anos há depois uma deterioração natural, biológica do ser humano, e em cima disto temos também esta expectativa que alargou dos 14 para mais de 20 anos de expectativa de anos de vida após a saída do mercado de trabalho. E reparem que isto é a saída do mercado de trabalho, que é um valor rolante, não é? A saída do mercado de trabalho em 1970 não é o mesmo nível da saída do mercado de trabalho em 2022 por fatores óbvios, e nós sabemos que um dos fatores mitigantes para debelar o problema da sustentabilidade das pensões está relacionado com o aumento da idade da reforma, e não é só por isso que a idade da reforma tem aumentado, nós também temos uma participação bastante alta, sobretudo entre os 65 e os 70 anos no mercado de trabalho, e vamos correr esse gráfico aqui, não é? Portanto, reparem, nós, Portugal, não temos um valor ainda muito alto, mas está ligeiramente abaixo da média da OCDE, mas, por exemplo, os países americanos, anglo-saxónicos, tendencialmente têm uma taxa de participação laboral acima dos 65 mais alta, e o Japão, por exemplo, tem uma taxa de participação entre os 65 e os 69 na casa dos 50%, e aqui nem é tanto uma necessidade económica, é também uma questão cívica e cultural, e a meu ver, nós muito facilmente veremos estes valores a convergir para valores mais parecidos com o Japão, pela força da realidade económica e da necessidade dos factos. E, portanto, nós estamos a ver a participação laboral até aos 70 anos como na casa dos 50%, face atualmente os 20%. E sabemos que a idade da reforma neste momento está nos 66, vai muito provavelmente ser estendida, que a idade aqui, a expectativa é que seja estendida entre os 68 e os 70, e portanto na realidade até aos 70 não se prevê um aumento da participação laboral até aos 70. Vai ser quase uma imposição legal trabalhar até aos 70 anos para não ser penalizado pela reforma, obviamente. Isto para quem tiver uma carreira clássica do ponto de vista contributivo. E Portugal já fez as reformas, agora, portanto, referindo um aspecto positivo de reformas do sistema de previdência, Portugal até é dos países europeus que mais cedo e que mais fez até do ponto de vista de reforma do sistema de pensões, que até 2002, até pela questão da dinâmica populacional, era um problema totalmente esquecido. Agora é um problema, digamos assim, sacudido para baixo do tapete, porque obviamente é um tema que não traz votos e não é obviamente popular na escala política, e portanto estamos nós aqui a falar sobre isso e a tentar explicar como é que vai ser a realidade daqui a 20, 30 e 40 anos para a frente, e o que é que nós podemos fazer para o nosso choque ser menor face aos dados que temos hoje. Porque nós sabemos também que o rendimento disponível tende a cair à medida que avançamos na idade, e sobretudo à medida em que nós temos a nossa fonte de rendimento transfere do fator trabalho para o fator da prestação, e obviamente aí há uma queda grande do fator de rendimento, que a partir dos 60 e sobretudo dos 75 se adensa bastante. Se nós olharmos para este gráfico aqui da direita, nós percebemos que na faixa etária acima dos 75 anos em Portugal quase 20%
quase 20% da população tem menos de 50% do rendimento disponível médio. E, portanto, é preciso chegarmos aqui aos 65 e aos 70 anos preparados para essa queda das taxas de substituição, à medida que as prestações tomam conta como a fonte principal de rendimento em relação ao fator de trabalho, sobretudo num contexto em que nós vamos ter necessidades de vida diferentes, sobretudo relacionadas com o sistema de saúde, como nós sabemos, apesar de tudo, nós temos um sistema relativamente subsidiado. Há aqui um tema interessante. Grande parte, nos casos mais aflitos, é um tema que agora foge aqui um bocado ao tema, mas eu vou dar uma nota de 30 segundos para não me alongar muito, porque sei que isto também provavelmente não vem no Q&A, e é um tema relevante. Porque Portugal, nós sabemos que temos um dos países mais pobres da Europa, nós inevitavelmente somos um dos países mais pobres da Europa, com todas as maleitas que isso acarreta para todos os portugueses. E, portanto, este problema das pensões é um problema que gera mais preocupação, mas há aqui uma vantagem. Nós temos no mercado imobiliário, somos dos países com maior percentagem de ownership. Nós temos 70% do mercado imobiliário são detidos pelo próprio setor privado, portanto, pelas famílias e pelas pessoas no privado. E, portanto, as pessoas, mesmo que não tenham fonte de rendimento do ponto de vista ou de trabalho ou de, digamos assim, das pensões, portanto, esta migração do trabalho para as prestações sociais, estão neste momento sentadas num estoque de capital importante que é a sua casa. E isto é um tema importante que já foi endereçado, por exemplo, em países de maior vetor, enfim, flexível. No caso, por exemplo, a Holanda, em que há um regime público ou privado em que as pessoas podem vender a sua casa ao Estado e o Estado depois subsidia as pessoas quase até ao final da vida. E se vocês aqui em Portugal não têm isso, mas, por exemplo, se procurarem pesquisas no Idealista, vão perceber que há já muitas pessoas a vender a sua casa, mas que apenas cedem a casa na data da sua morte. É um tema interessante que eu queria complementar aqui, e regra geral há um desconto na casa dos 30%, acima dos 30% no site Idealista. Impacto económico sobre isto. O impacto económico do envelhecimento da população, obviamente tem um impacto orçamental gigante, porque estão menos pessoas a descontar do ponto de vista de trabalho e mais pessoas a receber das prestações sociais. Isto obviamente acarreta a própria insustentabilidade das pensões, porque por definição o sistema, e todos sabemos, é insustentável, é quase um Ponzi, é praticamente insustentável e estamos sempre a financiar déficits, a transferir de outros lados das contas públicas para financiar a insustentabilidade do sistema de previdência. E o impacto económico e a noção deste impacto é importante, porque, e aqui trago aqui umas mesclas puramente económicas, que a fórmula do produto interno bruto é medido pela soma de 4 componentes. Na prática é o consumo, que é o G, o I, investimento, G, os gastos públicos, e depois o vetor como o saldo comercial, que é a diferença entre as exportações e as importações. E se vocês pensarem bem, é muito fácil perceber porque é que o envelhecimento da população, para além do impacto orçamental, se traslada numa deterioração do output potencial. Porque, tendencialmente, as franjas mais envelhecidas da população são menos propensas ao consumo e são menos propensas a investimento. Isto, tendencialmente, está mais adstrita a franjas mais jovens da população. E, portanto, é o chamado vetor do dividendo demográfico. Não é? Portanto, essa é a lógica, portanto, o que é que isto acarreta na capacidade produtiva económica e o padrão de consumo e de financiamento do setor económico, que, obviamente, com o envelhecimento da população se torna mais nefasto. Isto é uma forma de ver a coisa do ponto de vista económico, pela forma clássica do produto interno bruto. Outra forma de ver a forma do PIB potencial está relacionado com o próprio crescimento da população, mais a produtividade. E o crescimento da população está relacionado, lá está, com o dividendo demográfico. A partir do momento em que a população deixa de crescer, o PIB potencial fica apenas e só a decorrer da produtividade ou então do fenómeno da migração. E se nós pensarmos bem, no gráfico da direita, nós percebemos que, sobretudo nas economias desenvolvidas, que são aquelas que têm o maior problema do vetor demográfico, para manter o target da OCDE, que implica um crescimento de 2% ao ano do rendimento, 50% do esforço vem pelo aumento da idade da reforma, os outros 50% vêm pela subida da participação laboral e pelo fenómeno migratório. Em Portugal, na realidade, tivemos um choque explosivo pelo fenómeno turístico que nós sabemos, em que o país ficou engendrado no passado recente, sobretudo no pós-Covid. De facto, muito violento, uma transformação muito violenta da nossa sociedade do ponto de vista populacional.
Em relação ao vetor demográfico, novamente ao vetor demográfico, este gráfico é verdadeiramente espetacular, tanto o da esquerda como o da direita, é assombroso, portanto retirem profundas ilações deste gráfico, porque este gráfico diz-nos tudo e porque é que nós em 2024 estamos precisamente aqui. Estes gráficos são uma explicação cabal sobre a razão pela qual, como é que nós chegámos onde chegámos. Obviamente não vai passar nas notícias, porque obviamente isto não é politizável e terrivelmente politizável, digamos assim. A Europa deixou de ter, em primeiro lugar, a Europa deixou de ter o vetor demográfico em 2000. Portanto, na prática, o crescimento populacional da Europa, trasladado em termos positivos para o crescimento do PIB, deixou de funcionar em 2000, algo que não acontece nos Estados Unidos, que era esperado, digamos assim, um pairing, digamos assim, da ausência de contribuição populacional para o crescimento económico, que na realidade foi projetado para a frente na medida em que os Estados Unidos continuam a puxar os maiores talentos de todos os cantos do mundo. Portanto, tanto pelo fenómeno migratório como até do ponto de vista da regeneração das famílias, a válvula de crescimento americano continua a funcionar, ao passo que a válvula de crescimento europeu deixou de funcionar há 25 anos atrás. E isso acaba por explicar porque é que entre 1990, ou se quisermos até basicamente depois da geração dos baby boomers e depois do final da Segunda Guerra Mundial, basicamente até 2007, que foi a grande crise financeira, tendencialmente tivemos um PIB per capita e um crescimento nominal do PIB muito parecido entre a Europa e os Estados Unidos, e a partir de 2008 deu-se o colapso. Deu-se a grande fratura do crescimento europeu e a fratura americana, no sentido em que a Europa hoje, em 2024, produz menos riqueza do que produzia em 2006. Portanto, continuamos a ter um PIB europeu na casa dos 15 trilhões de dólares, este está expresso em dólares, e os Estados Unidos passou de 15 trilhões para 26 trilhões de dólares. E, portanto, isto acaba por explicar porque é que a Europa está amarrada num contexto de estagnação, que agora, com o choque inflacionário que veio depois do Covid, está presa ainda pior. Há uma única coisa pior do que estagnação, que a Europa está há 15 anos, que é o cenário de estagflação, que é a estagnação com a inflação. É o pior dos dois mundos que nos afetou o Bloco Europeu. Portugal, como obviamente somos dos países mais pobres da Europa, somos um país que ainda se sente mais na pele estas dores e, portanto, tivemos esta explosão do crescimento económico que, seja os anos 80, que foram os anos dourados da economia portuguesa e que, de certa forma, se prolongaram até o início de 2000 e depois deixou de funcionar. A partir de 2000 o país tem empobrecido, a dinâmica de empobrecimento é muito forte, portanto já na prática nos últimos 20 anos, sendo que o custo de vida nos últimos 20 anos mais do que triplicou e triplicou. E, portanto, o nível de rendimento é o mesmo ou menos e o custo de vida é o dobro ou o triplo. Portanto, não há milagres, meus senhores, não há milagres. Portanto, esta é a lógica da dinâmica inapelável de empobrecimento que foi amarrada na economia portuguesa. E nós passámos somos obviamente um país dos mais pobres da Europa, com uma carga fiscal que está praticamente na média, e a carga fiscal tem que ser flexível à capacidade de crescimento e de riqueza da economia, que não é obviamente o nosso caso, porque temos uma capacidade de riqueza muito tépida. Portanto, temos uma carga fiscal absurda, isto é precisamente de senso comum de todos os quadrantes políticos, que tem de ser reduzida. Felizmente, com o novo governo, houve aqui um choque do ponto de vista de redução fiscal, mas que não foi, como sabem, que trasladou todo o tecido económico, desde empresas e famílias, de certa forma, beneficiou essencialmente os jovens de 35 anos, até aos 35 anos, que obviamente foram aqueles que foram mais penalizados pelo contexto de estagnação dos últimos 20 anos, porque obviamente não conseguiram comprar casa, não conseguiram entrar no mercado de trabalho, que não tiveram dinâmica de trabalho. Ou seja, continuamos, para além do que nós fizemos agora para os jovens, que de facto faz uma grande diferença do ponto de vista do IRS jovem, nós precisamos de continuar a alargar a redução do esforço fiscal para manter, digamos assim, o ónus da esperança e libertar um pouco as amarras da ausência de crescimento económico em Portugal. Em relação às pensões, as pensões vão continuar, as despesas com pensões vão picar, digamos assim, entre 2035 e 2040 e depois vão começar a baixar. À medida que, obviamente, o número de pessoas acima dos 65 anos e os rácios de dependência já estão nos 60% a 70%, que é ali em 2050, e, portanto, à medida que a situação se vai deteriorando e piorando com o tempo, as taxas de substituição vão sendo progressivamente menores. E a expectativa é que nos próximos 30 anos, a taxa de substituição, que é a última, ou seja, a primeira, na realidade, o cálculo da reforma em relação ao último salário no setor público ou privado, a taxa de substituição vai cair de 70% para 40%. Portanto, as pessoas que até há meia dúzia de anos atrás recebiam 70% do último salário, 70% em termos brutos do último salário, vão passar a receber daqui a 20 ou 30 anos cerca de 40%. Portanto, é melhor começarem a fazer as contas para o choque que aí virá nas próximas décadas. Estas são as últimas mexidas que foram feitas em Portugal no sistema de pensões, que na realidade, agora aqui com certo mérito, porque Portugal, apesar de tudo,
foi um dos países na Europa, como está muito exposto a esta dinâmica de empobrecimento e envelhecimento, foi dos primeiros a correr atrás do prejuízo e, portanto, em 2002 o governo portanto, passou a contemplar toda a carreira contributiva ao invés dos últimos 10 anos. Imagine-se que até 2002 as pessoas reformavam-se com os melhores últimos 10 anos, quer dizer, não faz sentido nenhum, o sistema é insustentável e nós estamos a pagar às pessoas os melhores últimos 10. Obviamente isto acabou em 2002 e estamos agora a alargar para os 40 anos da vida ativa e estamos a tentar proteger rendimentos mais baixos e carreiras mais longas. Depois disso, em 2007, aplicámos o fator de sustentabilidade e alguns incentivos ao prolongamento de carreira e penalizações à antecipação da reforma. E depois, em 2013 e 2018, foram, de certa forma, revisões do fator de sustentabilidade, portanto, a esperança média de vida face àquela que se verifica no ano prévio da reforma, que foi, de certa forma, novas derivadas do que havia sido implementado em 2007, que, na prática, uma pessoa que se reforme antes da idade da reforma, legal da idade da reforma, pode ser penalizada entre 20% a 30%. Da mesma forma, ser bonificado na casa dos 20% se for além da idade da reforma, pelo menos por mais 3 anos. Portanto, há uns incentivos claros para manter-se ativo até aos 70 anos, neste caso ainda é 66,5, mas será com certeza 70 anos daqui a 10, 20 anos, e o número de anos de trabalho para o cálculo das pensões passou a ser em Portugal o mais longo de toda a carreira contributiva na Europa, a meu ver, de forma justa. Lá está Portugal aqui, muitas coisas fez mal, mas algumas reformas do sistema de pensões foi dos primeiros a fazê-lo e a lógica está apropriada. E se olharem aqui para os cálculos do Banco de Portugal, se nós pensarmos numa carreira contributiva de 40 anos, o cenário base, ou seja, basicamente quase que eliminámos esta linha vermelha, que era o cenário anterior às alterações do programa, e passámos o cenário azul para um cenário amarelo, em que, de facto, vão gradualmente alongando os benefícios das prestações ao longo da carreira. Aqui o problema é essencialmente, e reparem, os valores, ou seja, aqui o cenário base do Banco de Portugal pressupõe que o primeiro salário começa nos 900 euros, que neste momento já anda muito perto do salário mínimo, tendo em conta o choque de 30% de inflação cumulativa que tivemos nos últimos 5 anos, e que em 40 anos, pasmem-se, as pessoas vão conseguir dobrar de 1.000 euros para 2.000 euros. Portanto, isto diz muito, de facto, de certa forma, de alguma pobreza de espírito que reina no país e, de facto, como o país está extraordinariamente nivelado por baixo. E, portanto, as taxas de substituição acabam por ser menos penalizadas neste contexto enfim, de capturar toda ao longo da vida a carreira contributiva. O financiamento do sistema de pensões, percebemos que não vai ser suficiente, tendo em conta o investimento demográfico, o lado público só consegue financiar até aos 40%, que é o que é previsto das taxas de substituição, face aos 70% atuais, e, portanto, vai ter que haver aqui um complemento público e privado. Portanto, o benefício definido, que de certa forma já existe em Portugal, mas foi muito pouco desenvolvido nos últimos anos, temos alguns dados que vamos explicar isto, sendo que noutros países há mecanismos que são estritamente privados. Portanto, estes são gráficos, de facto, muito interessantes que eu vos trago aqui. Reparem, o sistema de financiamento para a carreira, para o sistema de pensões em Portugal, que já está, nós somos o terceiro da lista, portanto somos um dos últimos, pior que nós são mesmo os gregos e os franceses, regra geral são peers muito próximos na desgraça, sobretudo os gregos, mas reparem que nós em 20 anos sabemos que este problema existe, sabemos que este problema se vai materializar, mas nada fizemos para tentar debelá-lo. E, portanto, temos aqui um problema grave, que é, de facto, acelerar a importância da poupança privada para debelar o colapso que haverá no sistema de financiamento público das pensões. E reparem na diferença gigante, na diferença absolutamente gigante, absurda, que vocês podem fazer com o início da contribuição privada, ou seja, contribuições voluntárias para nós próprios contarmos para a nossa reforma. Reparem em países portanto, mais flexíveis, tipicamente anglo-saxónicos, reparem nos Estados Unidos, de certa forma as taxas de substituição pelo Estado não valem também dos 30% a 35%, já, mas que há um incentivo claro e há quase uma imposição e uma obrigação cultural, cívica, individual, em que as pessoas descontam desde que têm realidade, não só investem, como descontam também, de certa forma, através também de veículos de investimento, para a sua própria reforma. E reparem a diferença que isto faz. Se, desde o início da carreira contributiva, as pessoas tiverem a preocupação de ir descontando para a sua própria reforma, a taxa de substituição, ao invés de ser 30% ou 35%, na idade da reforma, seja 65% ou 75%, vai ser na casa dos 80%. Se nós tivermos este esforço ativo, se formos descontando
de forma gradual e progressiva e consistente para a nossa própria reforma. E mesmo desde os 45 anos, se nós fizermos este esforço, ok, desde os 20 não conseguimos, desde os 25 não conseguimos, desde os 30 não conseguimos, desde os 45 anos, mesmo que façamos apenas 20 anos de descontos privados para a nossa livre iniciativa, para a nossa própria pensão, nós temos retornos na casa das taxas de substituição que vão estar acima dos 60%, entre os 60% e os 65%. Ou seja, receber 60% a 65% de taxa de substituição é substancialmente melhor do que receber 35% ou 40%, e isto depende essencialmente da nossa vontade e capacidade, obviamente, porque não chega a ter vontade num país, enfim, em que os salários são baixos, a capacidade de poupança e de investimento, obviamente, também é mais limitada, mas nós sabemos que, pelo nosso lado, nós temos uma obrigação de tentar fazer aquilo que o governo não vai conseguir fazer por nós na altura da nossa reforma daqui a 20, 30 ou 40 anos. E, portanto, sabemos que precisamos de poupar, mas mais importante do que poupar, e a lógica da inflação cumulativa que nós tivemos, é que é importante investir. Com isto eu vou passar a palavra ao Alexandre, mas antes de passar a palavra ao Alexandre, porque lá está, nós sabemos que poupar, imaginem, estes últimos 5 anos são verdadeiramente um absurdo, de certa forma irónico e trágico, digamos quase humorístico também, sobre a importância do investimento, porque na realidade, se nós pusermos o dinheiro num colchão parado, ele vai estar a perder dinheiro para a inflação a toda a hora, e portanto os 100, digamos, imaginem 100 mil euros que temos debaixo do colchão há 5 anos atrás no Covid, tínhamos 100 mil euros, hoje esses mesmos 100 mil euros são 70 mil, porque foram, em termos reais, comidos 30% pela inflação, que foi o valor da inflação cumulativa que tivemos. Portanto, obviamente não chega a poupar, temos que poupar e investir. Portanto, temos que investir. E se nós olharmos para... Porque o efeito de capitalização sobretudo prolongado no tempo, é um ganho exponencial. É um ganho exponencial. E nós passámos a vida toda, e por isso o contexto de literacia financeira é importante, passámos a vida toda a trabalhar para capital, e nós temos que, desde cedo, colocar o capital a trabalhar para nós. E reparem que é este gráfico aqui, que é a lógica da evolução do capital em relação ao trabalho. O mercado de capitais, nos últimos 40 anos, valorizou de 100 para 5 mil. Portanto, teve um múltiplo de crescimento de 50 vezes, ao passo que a economia mundial subiu de 10 tris para 100 tris, cresceu 10 vezes. Portanto, o mercado de capitais teve um crescimento de 50 vezes, a economia mundial teve um crescimento de 10 vezes. Portanto, o mercado de capitais cresce num ritmo 5 vezes superior ao crescimento económico. Portanto, tudo o que nós recebemos do mercado de capitais, do mercado do fator trabalho, temos que rapidamente, numa lógica de longo prazo, inseri-lo no mercado de capitais, do ponto de vista de investimento, que ele depois, ao longo dos anos, sobretudo a partir do ano 5 e ano 10, do ponto de vista de capitalização, de poupança e de investimento e dos juros, nós temos ganhos excepcionais, mas por falar disso, o Alexandre vai, obviamente, aflorar este tema com maior detalhe. Alexandre. Boa tarde a todos. Só que colocar agora o meu ecrã. Ok. Pegando então e continuando aqui no tema do meu colega João, e obrigado aqui pela excelente exposição. Não é o tema mais fácil de se falar, mas é preferível falarmos das coisas e estarmos alerta e conscientes aqui dos desafios do que simplesmente o problema depois chegar-nos a nós e nós não termos feito nada, de facto torna a coisa bastante mais difícil. Nesta segunda parte aqui do nosso webinar, o que queremos fazer aqui é tentar pôr alguns números, digamos assim, algumas metodologias, apesar de ter aqui a agenda ter aqui 4 pontos, estamos a falar aqui de cerca de 10, 12 slides aproximadamente, portanto, uma coisa muito simples, nada de coisas muito complexas, nem conceitos muito difíceis para também não mantermos aqui o interesse da nossa audiência. Os primeiros 3 pontos aqui da nossa agenda serão algo um pouco mais teórico, digamos assim, depois aqui no último ponto iremos aqui falar um pouco também da oferta do BIG e como é que ela se adequa a todo este tema e à importância da poupança. Como o João referiu bem, os desafios da segurança social futuros são bastante importantes e não são propriamente fáceis de endereçar de forma socialmente e economicamente vantajosa para todos, e por isso, de facto, as pessoas têm vindo a ter cada vez mais interesse, este tema é cada vez mais falado,
E apesar de ser difícil, as pessoas começam a estar mais cientes e preocupadas com este tema. O João referiu da redução da taxa de substituição, que atualmente está nos 70%, 75% aproximadamente, mas aqui num futuro assim não tão longe, que se prevê que venha até aos 40%, portanto é aqui uma descida mesmo muito significativa, e isto, quando nós chegamos à nossa reforma, que é quando precisamos mais depois do rendimento, tanto do fator de trabalho, como o João referiu, ter esta queda tão significativa, ou nós ajustamos a nossa qualidade de vida para um patamar muito abaixo, ou então torna-se muito complicado. Por isso, antes de avançarmos aqui muito, é muito importante na parte, quando estamos aqui a fazer os nossos investimentos, de ter sempre em conta aqui algumas variáveis, digamos assim, no estabelecimento dos nossos investimentos. Entre elas, os nossos objetivos de investimento, ou seja, o que é que nós queremos investir, o que é que pretendemos com isso. Os nossos investimentos serão depois, então, filtrados, digamos assim, ou ajustados conforme a nossa tolerância ao risco, nós temos mais apetência ou menos apetência ao risco. Também o nosso próprio horizonte de investimento, ou seja, ser mais longo, ser um horizonte mais curto, também isso irá influenciar na construção aqui do nosso portfólio de investimento, e também, naturalmente, as necessidades de liquidez. É muito importante esta. Estou certo, estamos com problemas no teu microfone. O que é que isto nos diria? É que é muito importante, portanto, a tolerância ao risco aqui seria baixa, portanto, a partir dos nossos investimentos aqui, para uma poupança nestes géneros, seriam bastante defensivos. Por outro lado, aqui poupar para uma grande viagem daqui por 7 anos, uma viagem, ok, é importante, mas se calhar não é a coisa mais fundamental, e se o nosso investimento não tiver assim um retorno tão elevado, podemos eventualmente considerar um destino diferente, ou gastar um pouco as nossas férias. Algo é um pouco mais flexível, digamos assim. E depois, por fim, trago aqui este último exemplo, que se enquadra aqui com o tema que estamos a falar dos complementos de reforma, dos desafios da segurança social. Neste caso aqui é um exemplo, pronto. Desculpa, estás-me a ouvir? É que nós estamos com alguns problemas de som. Estou-me aqui a dizer se poderias desligar a câmara para ver se conseguimos debelar os problemas de som. Estás-me a ouvir? Consolidação, fase de utilização. Cada uma delas tem as suas características, e este slide tem bastante informação, mas eu penso que é bastante importante, e nós tentamos fazer isto de forma aqui também bastante ilustrativa, de modo a facilitar aqui
porque lá está, iniciamos aqui a nossa carreira, portanto, temos ainda bastante tempo pela frente, portanto, qualquer distúrbio que haja nos mercados, digamos assim, temos bastante tempo ainda e como o João mostrou naquele gráfico, já no próximo do fim da sua apresentação, apesar de algumas turbulências que há no mercado de vez em quando olhamos aqui a um prazo mais longo, essas distorções, digamos assim, acabam por se diluir. A nossa tolerância ao risco, precisamente por termos um horizonte temporal mais longo, acaba por ser elevada, e por isso a conjugação de todas estas variáveis acaba por, na conjugação entre ações e obrigações, ou seja, olhando para as duas grandes classes de ativos, ações como os ativos com mais risco e obrigações como os ativos com menos risco, que o pendor vai claramente para termos uma sobreponderação na componente de ações. Na fase da consolidação, aquela fase mais intermédia, ou segunda metade, digamos assim, da nossa carreira profissional, aqui a nossa preocupação vai estar precisamente em aumentar a estabilidade do nosso património, tentar evitar aqui quedas muito expressivas, mas ainda ter aqui algum pendor na parte de crescimento. Queremos continuar aqui a aumentar a nossa base de capital como um todo. O nosso horizonte temporal já reduziu um pouco, já passou algum tempo, não é? A nossa reforma já está mais próxima, por isso acaba por ser ainda um pouco mais curto, mas ainda temos algum tempo. Em consequência disso, a nossa tolerância ao risco acaba por reduzir um pouco, mas ainda estamos aqui a um nível intermédio, digamos assim. E por isso, nesta fase, o que é mais apropriado é ter aqui uma combinação mais balanceada entre ações e obrigações, de forma a ter este grau de estabilidade que eu referi aqui no início. Por fim, na fase de utilização ou fase da reforma, digamos assim, quando termina a nossa carreira profissional, aqui o nosso foco vai estar precisamente no rendimento, ou seja, nós queremos aqui, de facto, é que o nosso património comece a gerar aqui algum tipo de rendimento para que consigamos ter o tal complemento que tanto já foi falado aqui em outros momentos. Aqui o nosso horizonte temporal ainda é relativamente longo, como o João referiu e bem, felizmente a nossa esperança média de vida tem vindo a aumentar e por isso, mesmo após a reforma, temos aqui um horizonte temporal relativamente longo. No entanto, aqui como nós vamos estar mais dependentes, digamos assim, da capacidade do nosso património de gerar rendimento, a nossa tolerância ao risco vai ser mais baixa e por isso é normal que nesta fase se dê mais primazia ou que o nosso património esteja mais investido nos ativos com menos risco, ou seja, na componente de obrigações, até porque a própria estrutura destes títulos, por terem os cupons, os rendimentos regulares, adequa-se bastante a estas necessidades de rendimento que temos nesta fase da nossa vida. Eu sei que isto é muita informação, mas eu espero que com esta demonstração mais ilustrativa que seja bastante claro estas várias fases que nós temos ao longo da nossa vida. Eu dividi por estas idades, isto não quer dizer que seja exatamente aqui, isto não é uma fórmula fechada, mas é algo que é bastante aproximado e que eu penso que é bastante intuitivo para todos. Agora, já percebemos que temos estas três fases, não é? E que na primeira fase devemos ter mais peso em ações, na segunda fase algo mais balanceado e na última fase mais peso em obrigações. Mas a questão é como é que eu devo efetivamente, como é que eu posso efetivamente construir aqui um portfólio de investimentos, uma carteira de investimentos ao longo do tempo. Eu trago aqui um método muito simples e muito eficiente. Eu não quero dizer que isto seja a forma correta e apropriada para todos. Eu costumo dizer que isto é uma forma muito indicativa que funciona para qualquer um de nós, mas não quer dizer que seja exatamente aquilo que devemos seguir. Mas, essencialmente, este método dá este balanceamento que devemos ter entre ações e obrigações consoante a idade de cada um de nós. Isto, essencialmente, é simplesmente ao número 100 reduzirmos a nossa idade. Eu trago aqui dois exemplos. Um casal com 28 anos de idade, portanto 100 menos 28 dá precisamente 72, ou seja, 72% em ações, 28% em obrigações. Em contrapartida, um casal com 70 anos de idade, o mesmo método, 100 menos 70, 30, portanto 30% em ações, 70% em obrigações. E dá precisamente aquela ponderação que eu tinha referido anteriormente de quando estamos numa idade mais jovem, tipicamente devemos ter mais peso nos ativos com risco, ou seja, nas ações, e
quando a nossa idade já é mais avançada, então aqui devemos optar ou ponderar por ativos com menos risco, ou seja, a componente de obrigações. E este método, lá está, à medida que a nossa idade avança, adapta-se perfeitamente a estas necessidades. Reforço a ideia de que isto não é um método fechado, não é apropriado a 100% para todos, não devemos seguir isto à risca. Eu acho que é uma boa indicação, um bom ponto de partida, digamos assim, para cada um fazer a sua própria análise. Aqui, em termos, a título de exemplo, trago aqui um caso histórico, meramente ilustrativo. Tem aqui bastante informação, mas aqui o objetivo é mostrar uma pessoa que começou portanto, a trabalhar no início de 74, portanto 1974, fez a sua carreira profissional, trabalhou aqui neste caso durante 40 anos, portanto reformou-se depois em 2014, e ao longo deste tempo, o seu salário inicial, que vem aqui na tabela direita, era cerca de $630, isto tudo com base, neste caso aqui, uma pessoa americana, isto é um título meramente ilustrativo, e que fez uma contribuição mensal, ou seja, esta pessoa autodisciplinou-se de todos os meses 5% do meu salário eu vou colocar num plano de pensões complementar e vou investi-lo de acordo com este método que eu falei anteriormente, o método 100 menos a idade. E todos os meses ia fazendo isso e reajustando à medida que a sua idade ia passando, também ia reajustando o método. Também o seu salário ia sendo atualizado à inflação, portanto tudo isto também acaba por contribuir aqui para este aumento. O que é que eu quero mostrar aqui é que portanto, a pessoa depois reformou-se em janeiro de 2014 e, portanto, a partir, quando vem aqui a linha a preto, significa que a pessoa, a partir daqui, começou a extrair, digamos assim, capital do seu património que tinha acumulado. E por isso é que vemos à data de hoje, ou aqui neste caso à data de final de maio, que já tem um montante inferior ao que tinha acumulado até o final da reforma. E temos aqui mais abaixo a linha azul, que é apenas o montante que essa pessoa contribuiu de forma acumulada, ou seja, todos os meses ela foi 0,5% do seu salário, isto foi acumulando, portanto chegou durante a sua vida contributiva ou durante a sua vida profissional, os descontos totais que fez foi de cerca de $45.800. Mas o valor de facto acumulado, usando este método de poupança e de investimento, o 100 menos a idade, foi de facto aqui na ordem próximo dos $300.000. Portanto, isto é o tal efeito de capitalização que o João tanto referiu anteriormente, de ter sempre estado a investir e por muito pouco que fosse, é esta diferença de capitalização que é muito importante e faz uma diferença muito significativa. Nós chegarmos à nossa reforma, neste caso aqui com 45.000, ou chegámos com 290.000. Uma vez mais, isto é um exemplo meramente ilustrativo, mas o que eu queria trazer aqui era precisamente, se nós colocarmos aquele gráfico que eu falei anteriormente, que tem as várias fases, se o pusermos aqui em cima deste, dá uma aproximação muito justa, digamos assim. Já sabemos que o mercado não anda em linha reta, como eu tenho no gráfico teórico anterior, mas dá uma aproximação muito boa, e portanto o que eu queria mostrar aqui é que durante a nossa vida contributiva estamos aqui a acumular e depois o objetivo é, depois da reforma, começarmos então a usufruir desse património acumulado. O que é que eu queria mais destacar aqui é que com este montante acumulado, isto permitiu-nos, esta pessoa depois optou por, eu todos os anos quero, do meu montante acumulado, destes 200 que esta pessoa acumulou, quero distribuir 5% desse montante. E estes 5% divididos pelos 12 meses que nós temos no ano, daria o equivalente a cerca, neste caso aqui, cerca de 38% do último ordenado. Ou seja, como vem aqui, a distribuição inicial desta parte da reforma era de $1.200. Ou seja, isto corresponde aos tais 38% ou quase 39% que temos aqui. Ou seja, isto era aquilo que eu queria referir como o complemento, digamos assim, que nós poderíamos ter, ou que esta pessoa poderia ter usufruído, chegando à sua reforma, ou seja, da sua poupança, conseguiria ter um complemento de reforma equivalente a 38% do seu último ordenado, e isto com uma distribuição apenas de 5% do montante acumulado. Não estamos a falar de usar o montante todo, nem nada disto. Portanto, o que é que eu quero, uma vez mais, reforçar aqui a ideia principal, que eu acho que é das principais aqui de todo este evento, que uma contribuição relativamente baixa durante toda a sua vida contributiva e depois uma distribuição do montante acumulado também relativamente baixa, pode ter aqui um impacto significativo, desde que feita aqui devidamente
atempada, não é? Tendo aqui bastante tempo e para podermos usufruir de facto deste efeito da capitalização, que é o maior trunfo que nós podemos ter aqui a nosso favor ao longo do tempo. E por isso, voltando ao nosso gráfico, como eu referi logo quando mostrei pela primeira vez este gráfico, eu disse que ia aparecer mais vezes e aqui está ele outra vez. E voltando então às nossas 3 fases, eu trago então aqui as bandas aproximadas que devemos ter nas 2 grandes classes, entre ações e obrigações. Portanto, na fase da acumulação, se recordam, devemos ter então aqui um peso mais significativo na parte de ações. Na parte da consolidação ou na fase da consolidação ter aqui uma carteira mais balanceada, enquanto que na fase da utilização devemos então ter aqui um pendor maior na parte de obrigações. Uma vez mais, reforço a ideia, estamos a falar de níveis indicativos, isto convém sempre cada pessoa fazer a sua análise, porque pode ter determinadas restrições, determinadas necessidades e que não sejam apropriadas utilizar estes níveis. Por fim, só dar então aqui nota da oferta do BIG. A oferta do BIG para estas diversas fases que eu estava a referir é tudo em formatos de fundos PPR, que provavelmente muitos de vocês já estão familiarizados com esta nomenclatura. Portanto, são fundos de investimento onde reúnem o capital de vários investidores particulares e que é gerido naturalmente por entidades profissionais. E estão divididos por as chamadas unidades de participação que têm características iguais para todos os participantes e todos estes fundos de investimento estão ao abrigo e à supervisão dos nossos reguladores nacionais, nomeadamente a CMVM, que nos exige naturalmente aqui alguns documentos regulamentares, nomeadamente o prospecto, o documento de informação fundamental aos investidores, o regulamento de gestão, entre outros. O BIG tem disponível aqui uma oferta bastante ampla, desde veículos ou fundos de investimento para prazos mais curtos, como veículos para prazos mais longos, e por isso temos então aqui uma oferta bastante completa para todo o ciclo de investimento. E, portanto, uma vez mais, o famoso gráfico, aqui na fase de acumulação, nós tipicamente o que sugerimos é a alocação no PPR BIG Ações Estratégicas. Este é um PPR com maior pendor em ações, praticamente apenas investe em ações. O dinâmico, neste caso aqui, tem uma ligeira ponderação em obrigações, cerca de 20%, 25% aproximadamente. Na fase de consolidação temos também 2 PPRs mais balanceados, neste caso aqui o Ações Equilibrado e o Ações Alfa, e para a fase de utilização 3 perfis com maior pendor. Aliás, 2 deles com pendor apenas em obrigações, o Taxa Plus e o Obrigação Estratégica, e o BIG moderado, neste caso aqui, que tem algum peso em ações, mas estamos a falar na ordem dos 20% a 25% máximo em ações. Portanto, uma grande ponderação em obrigações. Só em jeito de conclusão, e eu espero que os conteúdos tenham sido interessantes e claros para todos, apenas reforçar aqui as principais ideias. De facto, aqui os planos de poupança têm registado um interesse crescente aqui pelas pessoas, à medida que também as pessoas se vão percebendo destes desafios da segurança social. É bastante importante nós definirmos, termos bastante claro os nossos objetivos de investimento, o nosso horizonte temporal de investimento, a nossa tolerância ao risco, como é que nós lidamos com o risco, as nossas necessidades de liquidez. E depois, uma vez mais, recordar aqui o método 100 menos a idade, que é aqui uma indicação que acho que é bastante útil e que dá aqui um bom ponto de partida para quem eventualmente, se calhar, nunca fez algum tipo de investimento em mercado de capitais. E, uma vez mais, reforçar o poder do efeito de capitalização. Se recordam no gráfico que eu mostrei, a diferença entre apenas as contribuições que a pessoa ia fazendo versus o capital acumulado dessas poupanças e investido era mesmo muito significativo e por isso é muito importante não apenas poupar, mas também investir. E, uma vez mais, o BIG tem esta oferta disponível e desafio, e deixo já aqui também aberto o convite a todos os que estão presentes de contactarem, eventualmente, se já têm conta no BIG, de contactarem a linha de apoio ou a linha dos nossos consultores de investimento, que terão todo o gosto em também vos esclarecer dúvidas ou questões que tenham. Termino então assim a minha sessão. Neste caso aqui dou agora a palavra ao meu colega Diogo Costa,
que irá também agora aqui liderar a sessão de perguntas e respostas, onde eu e o João também estaremos aqui disponíveis para responder a questões que eventualmente tenham surgido aqui durante a nossa sessão. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Alexandre. Reitero também o agradecimento ao ACP e ao Luís pela colaboração e pelo interesse conjunto neste tema, que achamos que é de importância para todos. Sentimos que este aspecto é realmente um tema de reforço de literacia financeira e de preparação do futuro, que esperamos que seja útil. Creio, João, Alexandre, que permito-me elogiar por tocarem em temas tão relevantes, que acho que, no fundo, e tão difíceis. Eu acho que são tão difíceis de se falar, porque normalmente não se gosta muito de falar deste tipo de temas. São sensíveis, não é? São aspectos que têm que ver com o longo prazo, e nós, em Portugal, por vezes, focamos-nos mais no curto prazo. Tem a ver, se calhar, com o facto de, às vezes, as pessoas sentirem que é mais fácil pensar que a sua reforma está garantida ou que a sua qualidade de vida está garantida pela Segurança Social, o que nem sempre é assim. De facto, ainda recentemente saiu ou voltou a ser publicado um estudo partilhado pelo Ministério das Finanças e pela ASF, em que estima que a taxa de substituição, portanto o rácio da reforma sobre o último trabalho, possa baixar de 67% em 2022 até 37% em 2070. Portanto, é uma redução muito grande do tipo de rendimentos que as pensões eventualmente poderão vir a ter no futuro. E acho que vocês tocaram nisto, focando sempre na poupança para o longo prazo e não tanto no curto prazo ou em explorar os movimentos de curto prazo dos mercados, que não é, se calhar, aqui tanto o objetivo. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os participantes que temos aqui a possibilidade de inserirem questões para os nossos oradores, para que queiram ver respondidas, e eu procurarei, dentro do possível, que elas sejam respondidas. Portanto, tem aqui um menu onde diz Questions e que poderemos, portanto, quem quiser pode deixar aqui as suas perguntas, seja sobre os temas macroeconómicos, seja sobre estes desafios, seja sobre a forma como pensar a sua poupança, seja sobre os impactos destas variáveis de inflação, de taxas de juro, enfim, o que é que isto significa para a sua poupança, e eu aqui, conjunto com o João e o Alexandre, procuraremos de alguma forma a responder à maior parte, a todas as que forem possíveis. E muito bem, vejo, antes de mais também só pedir desculpa porque realmente houve aqui um impedimento de som, algum problema técnico que fugiu ao nosso controle, e portanto na fase inicial da intervenção do Alexandre o som não foi muito bom, penso que para algumas pessoas. Era uma fase que o Alexandre estava a focar sobre a importância da poupança, o estilo de poupança e poupar para o longo prazo, para que é que no fundo poupamos, e que de alguma forma também introduziu a importância de começar a poupar cedo, não é? Poupar quando começamos a nossa vida ativa. Costuma-se dizer tipicamente que a melhor forma, ou a melhor altura para começar a poupar é o mais cedo possível, mas nunca se vai tarde para começar. Penso que é um pouco também a mensagem, até porque quem poupa cedo pode talvez correr mais risco porque está a poupar mais para o longo prazo e, portanto, tem sempre mais tempo para tirar partido da evolução económica que o João Lampreia também mencionou. Então, eu vou colocar aqui já algumas perguntas. Uma questão inicial que é bastante discutida é, no fundo, qual é a importância da inflação. Estamos em contexto de inflação nos últimos tempos. Qual é o impacto da inflação para a estratégia de poupança? Como é que a inflação impacta estas decisões ou lógica de poupança? Não sei se queres começar, Alexandre.
Embora a pergunta para os dois. Sim, eu posso dar aqui alguma cor. Eu normalmente vejo, ou seja, eu veria a inflação como pelo menos aqui um nível mínimo a nós termos de performance, ou seja, para um valor indicativo de inflação de 3%, 4%. Eu creio que o nosso portfólio, os nossos investimentos deveriam ter aqui uma performance pelo menos nesse nível, porque caso contrário estamos literalmente a perder valor no nosso património, porque se a inflação é o aumento generalizado do custo de vida, dos preços, de tudo, se o nosso património não acompanha pelo menos esse nível, significa que ele está a perder valor real. E por isso pode ser aqui um bom benchmark, digamos assim, para quem assim o entenda. Eu diria que essa é aqui uma das notas que eu poderia acrescentar. Sim. Alexandre, estão a ouvir, não é? Que eu ainda não tinha falado. João. Sim, estão a ouvir ou não? Estou só aqui a perguntar. Sim. Ainda não tinha abordado. Não, para complementar, eu até dei aquele exemplo metafórico, não sei se foi o melhor ou não, do colchão e dos 100 ou dos 100 mil, não interessa, era só para terem noção, e na realidade foi tecnicamente um erro, não é? Porque nós não temos 100 mil há 5 anos atrás e agora temos 70, não é? Na realidade é que se tivéssemos investido os 100, é exatamente o que o Alexandre estava a dizer, teríamos de ter nos últimos 5 anos o objetivo de retorno mínimo seria os 30% da inflação e portanto teríamos os tais 130, não é? Portanto, na realidade nós temos os mesmos 100 mil debaixo do colchão, mas deveríamos era ter 130 e é um bocadinho que isso influencia, e porque nós sabemos as casas fizeram isso como ativo real, o mercado de capitais faz isso, em particular as ações, e eu diria que as bonds também falam de forma diferente, mas pelo menos as taxas das emissões que nós vemos em secundário, pelo menos têm que estar acima da inflação, não é? Com os spreads de crédito, etc. É um bocadinho essa nota, e obviamente a minha referência técnica do dinheiro debaixo do colchão, que eu quis só ilustrar, mas que agora fica aqui a devida nota. Sim, eu queria só acrescentar, eu veria isso como o mínimo. Portanto, idealmente devemos ter um retorno acima da inflação, que é para, de facto, o nosso património crescer em termos reais, não é? Exatamente. Compensar a perda de poder de compra que a inflação acarreta e ainda gerar, se possível, algum rendimento adicional. Muito bem. Perguntam-nos aqui também como é feita a gestão de risco nas carteiras, e uma outra pergunta, creio que bastante correlacionada, é qual a diferença de perfil de risco ou quais os PPRs com um perfil de risco mais defensivo, mais conservador. Se calhar aí posso pegar nessa pergunta e voltando se calhar um pouco àquele slide, acho que foi o último slide que eu mostrei, aquele gráfico que eu repeti cerca de 2, 3 vezes, onde eu mostrava os vários PPRs do BIG. E tipicamente aqueles que eu apresentava na fase de utilização são os mais defensivos. Porquê? Porque a sua própria ponderação em obrigações é mais alta e, portanto, as obrigações historicamente e também pela própria construção e tudo mais são ativos com menos risco, com menos volatilidade e por isso enquadram-se nesse segmento e por isso neste caso aqui, concretamente na oferta do BIG, estaríamos a falar do PPR moderado, do PPR Operação Estratégica e também do Taxa Plus. Ao nível da gestão de risco, nós medimos o risco dos nossos PPRs, eles pela própria construção já se enquadram no chamado indicador sintético de risco, que também é algo que é mandatório também aqui e é avaliado também pelo nosso regulador, que são essencialmente o indicador sintético de risco. É uma escala de 1 a 7, em que o 1 é o nível de risco mais baixo e o 7 é o nível de risco mais alto. E esta escala essencialmente mede a volatilidade ou o risco, digamos assim, de cada PPR. E neste caso aqui, estes que eu referi, os mais defensivos, tipicamente andam aqui no nível 2, 3 e eventualmente se tivermos aqui, porque isto é medido com a volatilidade histórica, se tivermos aqui um ano em que o mercado está mais agitado, digamos assim, pode influenciar aí o cálculo e, portanto, podemos ver aqui o nível do indicador a ir até ao 4, mas tipicamente estes estão ali no nível 2, 3, é o mais comum. Depois, os PPRs com mais ações, este aqui tendencialmente encontrou-se mais aqui nos níveis 4, 5 do indicador sintético de risco, que é medido uma vez mais pela volatilidade histórica das carteiras. Muito bem. Uma pergunta também relacionada, que eu penso que se refere também a estes PPRs mais de obrigações ou mais defensivos,
mas poderá referir-se também a outros instrumentos, enfim, depósitos, fundos, obrigações, etc., que é o que é que acontecerá ou o que é que se pode perspectivar se as taxas de juros baixarem. Nós estamos num clima, ou num contexto de taxas relativamente altas, já tivemos um corte do ECB, vai haver uma nova reunião do ECB em julho, outra em setembro. Talvez, João, queiras pegar aqui agora do teu lado um bocadinho nesta questão. Sim. Obviamente aqui o tema não era abordar muito o contexto económico, mas de facto é-me difícil não fugir a esses temas. Na realidade, sendo economista, chefe aqui do banco, é um bocado o que eu faço todos os dias. E não deixa de ser engraçado agora quando o colocas, porque nós estávamos aqui a falar do ponto de vista do efeito nocivo deste efeito tax da inflação nas nossas poupanças, não é? E no investimento. Mas não deixa de ser interessante que a inflação agora suavizou, não é? Já toda a gente aborda, a inflação suavizou, mas nós ainda sentimos muito este efeito cumulativo da inflação, mas de certa forma nós assistimos no último, sensivelmente desde o final do ano passado, porque o ano passado foi o ponto mais negativo do ciclo, ou seja, estamos a falar do momento em que toda a restritividade monetária dos bancos centrais, em que o efeito subido das taxas de juros, que opera com um lag face à economia real, foi o efeito mais nocivo do ciclo, aconteceu no segundo semestre do ano passado, em que nós tivemos uma clara recessão industrial, nós tivemos com uma recessão industrial na larga escala, tivemos a China em deflação e na prática o cliente maior das exportações europeias é a China, e a China teve uma recessão relativamente profunda ao ano passado, do qual, de certa forma, com alguns incentivos fiscais e monetários, começou a sair no final do ano passado e para este ano, que se trasladou já num acelerar, digamos assim, da atividade económica a nível global. E isto acarreta riscos do ponto de vista de como é que nós vemos a inflação para a frente, porque não deixa de ser curioso que nós, no momento mais negativo do ciclo económico, mantivemos as taxas altas e ainda as subimos mais. E agora que estamos a atravessar um momento económico um bocadinho mais estável, com as ondas mais estáveis, estamos a optar por cortar as taxas de juros. O ECB já o começou, não foi o único, outros bancos centrais também o começaram, perspectiva-se que o FED também o fará ao longo deste ano, mas eu creio que aqui o principal risco para a economia global é ainda assim os bancos centrais, e aqui não estou só a pensar, estou a pensar no FED e no ECB, estou a pensar de forma dos dois, o maior risco para a economia, e portanto sejam famílias, sejam empresas, é os bancos centrais cortarem demasiadas taxas de juros num contexto em que o momento económico já melhorou em relação ao momento mais negativo do ano passado e a inflação volta a subir. Não vai voltar a subir para na casa dos 10% onde já teve ao ano, mas fica aqui resiliente entre os 3% e os 4%. E não é isso que nós queremos, tendo em conta que o objetivo dos bancos centrais é abaixo dos 2%. E, portanto, isso vai dar pouco espaço, digamos assim, para os bancos centrais cortarem muitas taxas de juros, para além daquilo que já anunciaram, que, como sabemos, na Europa já se fez um corte e se perspectiva mais 2 até final do ano, e nos Estados Unidos perspectiva-se um corte, sendo que a última reunião do FED, que foi há coisa de 2 semanas atrás, eles alteraram a sua previsão de 3 cortes até final do ano para apenas 1, precisamente porque eles estão a ver aquilo que nós estamos a ver e aquilo que eu estou a dizer. A economia hoje está num momento francamente melhor do que estava há um ano atrás e, portanto, não temos necessidade nenhuma de estar aqui a cortar taxas de forma leviana. E, portanto, vamos ter é o contexto de taxas mais altas durante mais tempo. Ainda assim, acreditamos que as taxas, e Alexandre, complementa aqui, por favor, que este ciclo de suavização que já começou e vai continuar no tempo, mas de forma moderada. Depois de fazerem 2, 3 cortes na Europa, tenho dificuldades a ver como é que vão continuar a cortar em 2025, a não ser que a economia venha por aí abaixo, e nós também, como sabemos, não queremos isso. Alexandre, por favor. Sim, eu acho que João já referiste os principais pontos e estou perfeitamente de acordo com o que referes. Eu acho que voltarmos àquele ambiente, àquele enquadramento de mercado que tínhamos há 3, 4 anos atrás, de taxas de juros aqui na Europa, níveis zero ou até mesmo negativos, eu creio que vai ser improvável voltarmos a isso, até porque isso é, no meu entender, uma anomalia de mercado mesmo, termos esses níveis de taxa de juros. Não faz grande sentido, não é? Quando olhamos conceptualmente, temos o custo do dinheiro, o valor do dinheiro negativo, taxa de juros negativa, isso nem faz qualquer tipo de sentido. O que é normal é, de facto, termos taxas de juros em níveis positivos, que é para remunerar o dinheiro, para remunerar depósitos, que é o que nós sempre estivemos habituados. Esse enquadramento é que foi excepcional e que os bancos centrais usaram da melhor forma, também na ótica deles,
porque também beneficiaram de não terem inflação, não simplesmente ter havido inflação durante aqueles anos e puderam ter taxas de juros nesses níveis. Como de facto tu referes e bem, a inflação parece que, ok, aplanou, mas também o caminho até aos 2% ainda está algo desafiante, e também baixar muito mais disso também será, creio eu, improvável. Poderá haver alguns cortes, como tu referiste bem, mas muito mais do que esses também me parece improvável. Ainda assim, o que é de referir é que, também dados os níveis de taxa de juros atualmente aqui no mercado, o que antecipamos é que, de facto, aqui o retorno dos potenciais aqui a prazo que possam ser, de facto, interessantes, porque temos este ponto de partida bastante mais interessante atualmente. Exatamente. E se me permitirem também complementar, o facto de os PPRs serem tipicamente investimentos a médio e longo prazo, permite-nos evitar, de alguma forma, a situação de termos de renovar depósitos a prazo nos anos seguintes a taxas eventualmente mais baixas após, e caso se concretizem, as tais reduções de mais 2 cortes de taxa de juros que o João aqui perspectivou. Muito bem. Duas outras questões que são, de certa forma, parecidas, de pessoas diferentes. Num caso, perguntando como é que se poderia simular, digamos, a estratégia para uma pessoa com cerca de 57 anos. No outro caso, também perguntando, e como referimos há pouco, que nunca é tarde para começar a poupar, se faria sentido, por exemplo, começar um PPR para uma pessoa que tem 57, 58 anos, e também como deveria perspectivar, digamos, o potencial de rentabilidade se tivesse, por exemplo, uma composição de 40% em ações e de 60% em obrigações. Várias subperguntas aqui dentro do tema. Alexandre, não sei se queres começar tu. Assim, aplicando assim, de forma simples e muito imediata o método que eu referi anteriormente, sim, daria uma carteira de investimentos nessa magnitude, portanto, na ordem dos 40% em ações, 60% em obrigações. Eu diria que este seria aqui o ponto de partida. Agora, uma vez mais, era muito importante aqui fazer uma análise de perfil mais detalhada de cada pessoa, nomeadamente como é que lida com a questão da tolerância ao risco, porque vamos supor que se faz este portfólio e que estes 40% de ações têm aqui, de um ano para o outro, aqui uma queda expressiva. Como é que essa pessoa irá reagir a essa queda? Reage, consegue suportar isso? Não consegue? Portanto, isso depois vai influenciar e vai aqui acabar por ter algum peso e no ajuste, digamos assim, desta ponderação que se faz entre ações e obrigações. Se fosse uma pessoa com menos tolerância ao risco, provavelmente teríamos aqui um peso bastante mais inferior na parte de ações, precisamente para evitar não quero chamar essa volatilidade, mas essa volatilidade, certo, que depois a pessoa não consegue lidar com isso e ainda por cima se está ali próximo já da reforma e vê um cenário desses, é muito difícil depois de gerir isso e por isso, se calhar, aqui poderia-se aconselhar mais cautela. Mas se for uma pessoa, vamos supor, neste caso, uma pessoa já com mais experiência, que já teve mais contacto com investimentos no passado e já está mais habituada a isso, aqui se calhar já podia ser então algo mais próximo aqui dos 40, 60 que estávamos a referir inicialmente. Uma vez mais, como eu referi, é muito importante analisar mesmo caso a caso, porque não há aqui assim uma fórmula fechada, digamos assim, para que seja aplicável a todas as pessoas. E é um bocadinho a sensibilidade ao risco, não é? O perfil de risco, a sensibilidade aos drawdowns, não é? Estas correções, porque nós sabemos que o mercado de ações funciona muito assim, tendencialmente vai sempre para cima, mas de vez em quando, mais por eventos exógenos ou próprio endógenos ao ciclo económico, tem correções mais expressivas e nós vimos isso no Covid, em que caiu 30%, 35% no espaço de 2 meses, mas também não demorou muito tempo a recuperar. Vimos isso também em 2008, quando caiu também na casa dos 35%, na Bolha.com caiu 50%, e aqui uma observação importante, não é? Que a maior parte das pessoas não tem noção, nós que estamos na área financeira percebemos, uma pessoa que tenha 100, se perde 30%, não é? Fica com 70%, mas depois dos 70% é preciso, se tiver uma variação de 30%, continua abaixo dos 100, não é? Portanto, precisa subir mais do que 40%
para recuperar os 100. E, portanto, é preciso também ter isto é que é efetivamente perceber a sensibilidade ao risco e saber que tendencialmente vai sempre para cima, de 7 em 7 anos o mercado de ações duplica, como nós sabemos, mas há momentos de drawdown que quando acontecem sabemos que eles são fortes e podem aleijar. E é um bocadinho isso. Exatamente. O que eu queria referir é, não é porque já temos uma idade já mais avançada que simplesmente não faz sentido estarmos desinvestidos de ações, porque ações, a história o que nos mostra é que em termos de retorno potencial e esperado, versus, ou quando comparado com obrigações, tendencialmente é mais alto. E mesmo com uma idade de 57, a esperança de vida ainda é elevada, portanto aqui o horizonte ainda é, não digo muito longo, mas ainda temos aqui uns anos longos pela frente e por isso ainda há aqui algum espaço, diria eu, para colocar ações. Sim, se estivermos também preocupados com a inflação, eventualmente não vai para o target e continua estruturalmente entre os 3% e os 4%, a exposição a ações é um hedge natural, um bocadinho como o real estate, portanto, perceber também estas métricas para além do tempo para a reforma, também perceber este mindset que nós temos macroeconómico e quais é que são as perspectivas da inflação, não é? É um ativo natural num contexto que nós vemos já basicamente desde 2016, que foi o ano do Brexit e do Trump, que começou a marcar esta fragmentação global e o início do pico da inflação, que depois foi explotada com o Covid e com alguns erros dos governos e dos bancos centrais. E, portanto, estamos num regime mais inflacionário do que tínhamos há meia dúzia de anos atrás, e se este regime não se alterar, agora temos que fazer prova do contrário, que é não estamos num regime inflacionário. Mas se estivermos num regime inflacionário, ou pelo menos menos inflacionário, mas ainda mantendo-se inflacionário, as ações são um hedge natural para este efeito. E, portanto, continua a fazer todo o sentido, mesmo que tenhamos 55 ou 60 anos. Muito bem. Creio que neste tipo de questões, sempre é interessante manter ou fazer alguma espécie de consulta a título particular. Não é uma consulta médica, mas é uma consulta de falar com alguém que entende o assunto e que pode ajustar um pouco estas respostas à realidade particular de cada pessoa, ajudar a rever, por exemplo, retornos e riscos históricos e perceber como é que esta pessoa pode preferir ficar, digamos, investida e como é que pretende organizar os seus investimentos. Uma outra questão é se nestes instrumentos, e penso que se refere aqui também a PPRs, se tem um mecanismo regular de distribuição de rendimentos. Eu aqui posso responder. Neste caso aqui os PPRs todos que eu vi que têm disponível não têm qualquer tipo de distribuição de rendimento. Neste caso aqui são todos de acumulação, ou seja, os títulos ou os investimentos que as carteiras têm, qualquer rendimento que tenham é reinvestido automaticamente na devida proporção. Portanto, não faz qualquer tipo de distribuição. Certo. Muito bem. Portanto, no fundo, mas o ponto é acrescentar ou sair quando quiser tomar as suas mais-valias ou os seus rendimentos. Sim, mas os PPRs têm liquidez diária, ou seja, podem ser transacionados diariamente, portanto, isto não tem qualquer tipo de limitação nesse aspecto. Ok, muito bem. Uma outra pergunta é se os investimentos são feitos no mundo inteiro e se são feitos em setores diversificados. Se calhar explicar um pouco a lógica da alocação dos investimentos, certo? Sim, nós, e pegando eventualmente aqui nas duas grandes classes, para também não estar aqui a expandir demasiado e tornar a coisa muito, muito complexa, mas nós como índices de referência que usamos para nós, na classe de ações usamos o MSCI World, portanto o índice de ações mundial, portanto que abrange desde mercados desenvolvidos a mercados emergentes, portanto não só a Europa, uma vez mais, e na parte de obrigações também usamos o índice global, o chamado o Global Aggregate, que é um índice global agregado de obrigações, tanto de obrigações de soberanos, portanto de governos, como de empresas, e também de mercados desenvolvidos e emergentes. Portanto, usamos de facto aqui uma panóplia bastante abrangente e tocamos, digamos assim, em todos os mercados. Não é circunscrito aqui ou não é limitado por qualquer tipo de região ou setor ou o que seja. Muito bem. Uma outra pergunta que nos pedem para explicar
a afirmação de 7 em 7 anos o mercado de ações duplica. João, estás a rir? Talvez queiras. É olharmos para os gráficos, tipo, por exemplo, eu aqui estava a pensar no S&P, não é? Tipo, foi o tempo médio, imaginem, o S&P neste momento está nos 5,5, sensivelmente, quando foi o Covid estava abaixo dos 4.000 pontos, não é? Portanto teve uma correção que foi até perto dos 5.500 pontos, não é? Sim, exatamente. E portanto estamos aqui a falar de prazos, se nós em termos históricos nós considerarmos, e agora vamos olhar só para pontos milenares porque é mais fácil, ou seja, é mais fácil pensar no S&P do 0 aos 5.500 do que estar aqui a dissecar pontos específicos e temporais, mas em termos médios de 7 em 7 anos o S&P, o valor duplica, significa que dos 1.000 para os 2.000 demorou 7 anos para o fazer, da mesma forma que dos 2.000 para os 4.000 demorará mais 7 anos para fazer. Neste momento está nos 5.500, portanto para duplicar teria que ir para os 11.000 pontos. Tendencialmente esse é o valor que chegará daqui a 7 anos, portanto estamos em 2024, em 2031 ou 32. Isto pode não acontecer, naturalmente, mas isto é mantendo-se o registro histórico futuro, o registro histórico no passado para o futuro, e que nós sabemos que isto é um disclaimer que rentabilidades passadas não asseguram retornos futuros. Mas, por exemplo, a inflação, se nós pensarmos, a inflação é um facto, foi à volta de 30% nos últimos 5 anos, em termos cumulativos, ou perto disso. Portanto, o mercado de ações, 30% da valorização é decurso do fenómeno de inflação. E, portanto, o S&P saltou, digamos assim, dos 4.400 para os 5,5, só pelo ajuste natural da inflação. Em cima disso, temos o crescimento dos earnings, dos resultados das empresas, temos a expectativa agora toda deste hype da inteligência artificial, que está a empolar os índices tecnológicos e, sobretudo, um título em particular que traslada para depois tudo o resto, NVIDIA, que é um tema que, obviamente, se calhar poderão querer aflorar, mas é um bocadinho de forma muito simples, obviamente não foi exatamente 100 anos que foi assim, mas em termos médios, se nós pensarmos nas lógicas milenares de quebras em altas do S&P, a média para duplicar o S&P anda na casa dos 7 anos, que nos outros índices é diferente, porque o mercado de capitais americano, e agora sem qualquer desprimor pelo índice europeu ou pelos índices emergentes, é aquele onde é mais desenvolvido. E, portanto, o próprio MSCI World, que o Alexandre referiu, tem um maior pendor para índices americanos. Não sei, Alexandre, corrige-me, 60%, 65%, não sei qual é que é exatamente. Sim, incluindo mercados desenvolvidos andam nessa magnitude, sim. Cerca de 2/3 do índice é o mercado americano. E, portanto, aqui está, esta minha análise dos 7 em 7 prende-se essencialmente com o mercado de capitais americano e não com o mercado de capitais emergente ou europeu. Aqui foi uma nota que eu reparei e eu notei aquela divergência entre o crescimento económico americano e o crescimento económico europeu, e nós, de certa forma, já temos um imposto no nosso crescimento por sermos europeus e não estamos expostos ao crescimento económico do outro lado do Atlântico. E, portanto, faz-nos sentido estarmos expostos e diversificados nas pernas de crescimento mais altas. E, portanto, por inerência, na minha cabeça, o investimento do clássico, de uma pessoa que quer aforrar e investir, tem que estar mais um viés americano do que propriamente tudo o resto. Porque o americano é que lidera tudo o resto. Tudo o resto vem atrás do americano. É por causa dos americanos que nós temos trabalho, portanto nós sabemos isso bem, não é? Isto, por definição, é um nicho de banca de investimento que, enfim, foi criada lá, não é? E, portanto, mas não é sequer por isso, é porque o mercado de facto é muito mais desenvolvido, muito mais líquido e muito mais rico. Muito portanto, bem. Nós queremos estar expostos a isto, não é? Muito bem. Breves questões que se calhar vamos ter também respostas relativamente sucintas. Uma primeira é se o investimento em ações, em ETFs ou em Forex, portanto, taxas de câmbio ou mercados cambiais, se é considerado poupança. João, queres começar tu? Não sei. Sim, todo tipo de, a meu ver, não é? Todo tipo de aplicação acho que pode ser contra uma poupança. Agora depende do fim, não é? Se nós temos aqui o tema desta lógica, é poupança para a reforma. Se nós investimos, sobretudo o Forex, tem bastante volatilidade. Um ETF, por exemplo, já é uma lógica muito mais de gestão passiva e, portanto, é uma coisa mais interessante, não é? Ou seja, para este contexto, ou seja, se nós não formos mexer, podemos considerar poupança e considerar investimento. Agora, não queremos estar aqui a especular. Portanto, os câmbios, por definição, é um ativo bastante especulativo e é mais, regra geral, adstrito a investidores profissionais do que propriamente particulares. Os ETFs já têm uma lógica bastante diferente.
Com certeza. E vou deixar para o fim, como última questão, pedindo desde já desculpa a algumas pessoas que estão a fazer outras questões e que creio que já não vamos ter tempo de endereçar todas, mas vou colocar aqui uma última questão, talvez aqui ao Alexandre, que é relativamente aos custos. Quais são os custos e comissões para quem subscrever um PPR? Em termos de custos visíveis, digamos assim, a pessoa não tem esse tipo de custo. O que o PPR, ou a carteira como um todo, tem é aquilo que nós chamamos a comissão de gestão, que é cobrada pela entidade gestora. E dependendo aqui do veículo em questão, o range ou a banda, digamos assim, pode variar, ou seja, dependendo da carteira em questão, pode variar entre os 0,75% e os 1% do montante sob gestão. Mas isto, dando um exemplo, de uma determinada carteira de um PPR nosso tiver 100 euros, o que isto significa é que, e se esse em questão tiver a comissão de 1%, significa que nós cobramos 1% dos 100 euros, ou seja, 1 euro, para o trabalho, não é? Para a gestão da carteira que a entidade gestora, neste caso aqui que o BIC tem, ao longo do tempo. Portanto, é esse o custo que está e está implícito, está incluído, digamos assim, dentro da performance ou da valorização, digamos assim, da carteira como um todo. Não é propriamente debitado, digamos assim, à pessoa. Muito bem. Diogo, não sei se vais ter mais alguma pergunta, mas... Estão sempre explicitados, obrigatoriamente, na documentação oficial de cada produto de investimento, seja no banco, seja no BIC, seja noutros bancos, porque é uma obrigatoriedade legal. João? Sim, desculpa, Diogo, se me permites, um fun fact, não sei se vais dar por terminado ou não, lembrei-me agora rapidamente da ideia dos 7 em 7 anos que duplica e fiz aqui uma analogia com o mercado imobiliário em Portugal, que nos últimos 7 a 10 anos, como sabem, duplicou. E o que nós estamos aqui a tentar dizer é que nos próximos 7 anos, o investimento de risco-retorno de investir no mercado de capitais parece-me francamente mais interessante do que propriamente no mercado imobiliário em Portugal. Porque, tendo em conta, enfim, a trajetória, se nós olharmos, nós tivemos agora eventos sobre o mercado imobiliário, e o mercado imobiliário em Portugal, neste momento, é, em termos relativos, o mercado mais caro do mundo. Portanto, não sei se interessa aos nossos investidores do ACP. Portanto, se considerarem alternativos de investimento, bear in mind, tenham em consideração, de facto, que em termos, e não sou eu que o digo, é Bloomberg Data, Price to Income, preço para rendimento e preço para rendas, Portugal é neste momento, e Lisboa em particular, é neste momento, sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário mais caro do mundo em termos relativos. E, portanto, e duplicou em 7 anos, nos últimos 7 anos. E, portanto, o que me parece evidente é que nos próximos 7 a 10 anos o mercado de capitais oferece um retorno bastante mais interessante, ajustado ao risco, do que propriamente o imobiliário em Portugal. É um fun fact, porque os 7 anos, até no mercado imobiliário em Portugal, fazem um matching absurdo, absoluto. Muito bem. Obrigado, João, por este complemento. Como disse, era a última questão. Esperemos que esta sessão tenha sido útil, tenha sido esclarecedora. O nosso objetivo é reforçar a literacia financeira de cada um, de cada investidor, de cada aforrador, ajudar as pessoas a pensar no longo prazo, gerirem as suas poupanças de forma a assegurarem um pouco a qualidade de vida para o futuro e tomar em conta ou serem os decisores quanto ao seu património. Creio que é importante relativamente estes pontos, no sentido de cada um prevenir o seu futuro. Eu vou dar a palavra então ao Luís Figueiredo para terminar a sessão. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Diogo. Queria agradecer a participação dos oradores e dos cerca de 200 sócios presentes neste webinar. Creio que saímos daqui todos com ideias complementares para os nossos rendimentos futuros. Relembro o pedido que fiz inicialmente de resposta ao breve inquérito de opinião a este webinar. Desejo a todos boas poupanças, boas férias, com uma condução segura, sempre com o apoio do ACP. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado a todos.